Eduardo Neiva, professor emérito da Universidade do Alabama de Birmingham e ex-diretor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, está de volta ao Brasil para o lançamento de sua segunda obra ficcional, Corações Gentis, 6 histórias de amor. Bom, ele também é teórico de 16 livros publicados, que foram traduzidos em diversos idiomas, inclusive mandarim. Além disso, é lexicógrafo e autor do Dicionário Wise de Comunicação e Multimídia. Professor, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem. Com você, né? Como você pediu antes. O que a gente pode esperar dessa nova publicação, do novo livro, e o que ela diz sobre a sua teoria de que não existe uma literatura nacional com fronteiras, mas sim uma literatura mundial? Bom, tem duas coisas aí, depende de como você vê. Se a pessoa observar o conjunto das coisas que eu fiz, não existe nenhuma diferença entre a obra imaginativa de ficção e a obra imaginativa teórica. Elas são duas formas da imaginação. E nenhuma não substitui a outra. Eu sempre, por formação pessoal, literatura era uma coisa fundamental na casa dos meus pais, eu queria escrever livros. E fui ser professor porque eu queria escrever livros. Eu não fui escrever livros para ser professor, foi o contrário. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o que eu vejo é que estudar continuidade, um trabalho que eu abandonei em 1986, que era estritamente ficcional, que era um sujeito escrevendo uma obra sobre o trabalho romântico e drogas, naquela época era sex, drugs and rock and roll, até no Brasil era isso. Então havia esse tipo de clima. Esse livro é um livro de maturidade, ele retoma o que eu tinha feito antes, mas de uma forma diferente. Que eu vejo assim, engraçado, a gente estava pensando, o que muda? Antigamente, quando o trabalho era estritamente teórico, o que eu prestava atenção era ideias. No mundo a gente vai se movendo, no mundo vai prestando atenção a ideias. Hoje eu presto atenção a coisas que eu nunca prestei antes. Como é que o sujeito amarra o tênis? Como é que uma mulher corta o cabelo? Que roupa ela está usando? Eu tenho uma assessora que é minha mulher que faz a seguinte coisa, ela lê meus traços e diz, não, Eduardo, uma mulher jamais usaria isso. Eu tenho ajuda, entendeu? Mas o nível de observação mudou. E também a liberdade. Porque o trabalho de ficção é um trabalho de liberdade. Agora, como isso se relaciona com o que eu acho sobre o nacionalismo literário? Eu acho o seguinte, quando se diz que existe literatura brasileira, a rigor não existe. Existe literatura que é feita por pessoas que falam português da área dita carioca, ou da área dita paulista, etc. E assim até portuguesa de Portugal, etc. e tal. Então o que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você leva a língua portuguesa para o melhor. Então eu acho que nacionalismo é uma atitude de poser, é mera pose. Porque a literatura nacional ela é um delírio, porque, veja bem, o que é um país? O país é geopolítica. Se a geopolítica for mudada, por exemplo, imagina se a geopolítica fosse não reis de Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas, mas Holanda e Inglaterra, vamos supor. Seria diferente a literatura? Eu acho que não. Simplesmente seria um português talvez distinto, pessoas com outro tipo de leitura. Eu acho que o nacionalismo ou é alguma coisa que não precisa ser tratado, ou ela então é uma espécie de máscara, afetação. Eu tenho horror a essa ideia do nacionalismo literário, porque ele é um atraso. Quando você arruma a forma, as línguas são todas iguais, elas não são iguais assim na superfície, mas as estruturas são. Chomsky já disse isso em 1950. Então quando você faz uma coisa dessa, você na verdade está trabalhando a língua para todo mundo, porque o português e o espanhol são parecidos, mas o português e o inglês também são. É só uma questão de posição de pronomes, posições e forma de pronúncia. Por isso você tem esse fenômeno interessantíssimo, que é o bilinguismo. Eu tenho filhos bilíngues, porque foram educados em 2 sistemas educacionais, eles falam inglês como ingleses, ou como americanos, né? E português como brasileiros. Um deles com sotaque. Mas fora o sotaque, que ele não conhece muito bem o falar, eu acho que não há que ter esse... O nacionalismo é como dizia o Dr. Johnson, é o último reduto dos canalhas. Eu sempre vejo as pessoas usando o nacionalismo para canalice, para oprimir os outros. E não há nenhuma vantagem em ser brasileiro ou não ser.
É tudo a mesma coisa. Agora, a forma que a pessoa dá, a solução que a pessoa dá, aí sim. Aí vale para Dante, o Ungaretti, um autor como Guimarães Rosa. O resto tudo é superfície, é ideologia. Então eu não gosto disso não. Sim. A imaginação é o que nos une, não é o que nos separa. É a mesma coisa com as línguas. A sua carreira pode ser dividida em duas etapas, duas partes. Uma no Depende de Brasil você ver. e outra nos Estados Unidos. Ah. Eu queria entender como esses dois mundos, que são distintos, né, em cultura e até na língua, se refletem e se relacionam com a sua obra e os seus estudos. Olha, visto do meu ponto de vista, não houve nenhuma diferença. Houve uma continuidade. Mas eu entendo o que você disse, que é perfeitamente correto. Realmente o que aconteceu foi uma guinada que aparentemente foi repentina para muita gente, mas como eu, no meu trabalho em silêncio, eu tinha mais ou menos pensado isso. Eu nunca quis ser professor. Nunca quis. Eu fui professor por circunstância, porque meu pai estava de saco cheio da minha vagabundagem estrutural e ele me deu um prazo. 48 horas, ou você arruma o que fazer, ou você está no olho da rua. Pô, aquilo era dose, né? Aí eu fui para os amigos vagabundos e perguntei, cara, meu pai vai me botar para fora de casa, e agora? Aí um deles falou assim, faz o seguinte, diz que vai ser professor. Tu faz o mestrado e o doutorado, são 4, 6 anos, tu consegue 4 anos de alforria. Eu falei, pô, tá bom. Aí eu falei, papai, eu quero ser professor. Aí ele respondeu, não pode, contra a ignorância até os deuses lutam em vão. Você não tem a mínima condição. Mas ele bancou. Então, naquela época, eu fui isso porque o cara, além disso, o cara me disse 2 outras coisas. Tem 9 meses de férias, 9 meses de aula, 3 de férias. Eu falei, tá bom, mas eu não sei nada. Ele falou, mas os outros também não sabem. Você acha que eles sabem alguma coisa? Aí eu fui perfeitamente convencido e fui ser professor. Aí tive muita sorte, porque fui muito chamado para alguns lugares. Ou talvez porque eu achasse que ser professor não era realmente o que eu queria, eu fazia o negócio direito. Eu explicava direitinho, não era mal professor, mal de jeito nenhum. Acho que nunca fui mal professor, a não ser no início. Nunca fui mal professor, mas não era meu objetivo. Meu objetivo era escrever letra de rock, eu nunca escrevi nenhuma. Porque é um horror, mas nunca escrevi uma letra de rock, mas eu queria escrever letra de rock. Que era o meu barato era esse. Mas papai dizia, você vai morrer de fome, rapaz. Vai ser professor. Aí eu fui ser professor. Então a passagem, eu sempre fui tão estranho a esse mundo, que não houve muita diferença. Acontece que o Brasil dos anos 80, que eu comecei a trabalhar nos anos 70, nos anos 80 o Brasil estava insuportável. Insuportável. Não, estava insuportável por quê? Porque havia uma ditadura militar caindo aos pedaços, uma esquerda que não tinha projeto claro, a não ser o protesto. Então era um país difícil. E eu estava vendo minha vida ir por água abaixo. Eu fui a uma conferência e as pessoas tinham gostado muito do que eu tinha feito. Eu falei, por que eu não vou para o estrangeiro? Vou para o estrangeiro. Aí comecei a preparar a minha saída. Foi uma preparação longa. E para mim o que você diz é muito estranho. Ainda que eu acredite que você tem razão, pode ser visto como 2 fases, mas na verdade não são 2 fases. É um processo só. E aí eu eu falava inglês, que era uma coisa que não era muito comum, não falava inglês perfeito. De jeito nenhum. Mas aí eu reaprendi, tive que me reinventar. Uma pessoa que foi ligada afetuosamente a mim disse uma vez a seguinte coisa, você citando um filme que tinha o David Bowie, um absolute beginner, um iniciante absoluto. Eu realmente fui. Eu me refiz. Tanto é que esse livro agora, eu vivo ele como uma reiniciação. Eu que me mantenho, apesar de fisicamente de 72 anos, espiritualmente jovem. Porque eu estou me reinventando o tempo todo. E eu acho que esse é que é o grande segredo da vida. Você se reinventar. Vida é invenção, é imaginação. A obediência é uma coisa horrorosa. Eu tenho um verdadeiro problema com esse tipo de coisa. Então foi assim que eu preparei minha saída. Eu preparei lentamente, não foi tão simples assim não. Eu ganhei uma bolsa Fulbright, que me permitiu ir com credenciamento para lá, para os Estados Unidos. Aí notei que todo mundo me respeitava lá mais do que aqui. Aí eu falei, já é bom. Aí convidaram para eu voltar. Eu falei, volto, mas não quero esse emprego não, só quero emprego, carreira. Emprego, vou ir e voltar, não quero não. Para chegar no Brasil, eu sou professor não, eu quero, ou faço. E recomecei minha vida aos
40 anos. E refiz ela todinha, a carreira. Claro que eu fiz muito rápido, entendeu? Porque já conhecia o sistema. Mas foi um processo complicado, não foi simples não. Sim. Poucas pessoas, eu sobreviveria, nem eu sei como eu sobrevivi. É um pouco o cara que vai no Titanic e consegue nadar até a margem e diz, pô, como é que eu cheguei aqui, cara? Eu estou mais ou menos assim, entendeu? Com essa sensação de juventude atrasada. Mas eu não tenho exatamente essa sensação não. Para mim foi um processo longo, complexo, escrita é difícil. E na verdade, eu não acho que eu tenha deixado de fazer literatura. O que aconteceu foi o seguinte, eu queria fazer literatura em verso, não consegui por pressões de vida profissional. Aí teve o segundo momento, que foi a literatura ensaística. Eu escrevi muitos ensaios. Você fala nos 16 livros, mas são 16 livros e centenas de artigos que não foram coligidos, que uma das coisas que eu vou fazer agora, quando eu voltar aos Estados Unidos, é reunir e organizar meu trabalho em fases. A fase A, todos eles todos são só sobre uma coisa, a questão da possibilidade. O critério lógico da possibilidade, é isso que me interessa. O mundo possível, não o mundo real. Eu sou um demissionário do real, por um motivo muito simples. Eu nunca chego para tua namorada e diz assim, minha namorada é a realidade. Nunca. Quando você quer cair na real, é porque está mal, né? Você quer o contrário, você quer o possível. Você quer o imaginário, você quer o que foge do real. Eu sou um demissionário do real. Aproveitando essa questão do mundo possível, qual seria o mundo possível para a comunicação nos dias de hoje, num futuro próximo, levando em conta a questão da tecnologia, que veio para mudar completamente os agentes da comunicação, que hoje são muitos, e também a questão não só dos agentes, como o espaço para novos ruídos no meio comunicativo, no processo comunicativo? Quem disser que sabe, ou você é interna porque é doido, ou é por picaretagem, porque ninguém sabe onde as coisas vão. Realmente, o que eu sei é o seguinte, faz-se hoje, tecnologicamente, mais do que Deus fazia durante a Idade Média. Esse negócio de você pegar o telefone e saber quem tem, é uma coisa maravilhosa. A pessoa lá, você diz fulano de tal, tudo indicado direitinho, é fantástico. Para onde vai não se sabe. E ninguém pode saber porque são interações. Agora, certos modelos teóricos caíram por terra. Isso é óbvio. Por exemplo, o papel dado às regras do processo comunicacional. As regras, as normas. Não é assim. Você está dando voz aos agentes, você cria uma nova concepção de verdade. Você vê, por exemplo, que coisa interessante. Eu peguei na época que o pessoal começou a falar sobre a era pós-verdade de Trump, que ele mentia deslavadamente. O país não é composto de imbecis. Nenhum país é composto de imbecis. Tem parte, né? Mas não é totalmente composto de imbecis. Então o que acontece é o seguinte, é um outro mundo. Não é um mundo da verdade, da confirmação, da falsificação. Que esse mundo acabou. Esse mundo é o mundo de Platão, de Aristóteles, que você deve conhecer, você deve ler por uma questão. Mas hoje é um mundo da transmissão do direito de falar. E no direito de falar, o que acontece no direito de falar? Você cria, na verdade, ruídos, formas de comunicação que ninguém esperava. Ninguém espera. Por exemplo, quando lançar o livro no Brasil, né? Eu vim aqui e comecei a olhar e notei um fenômeno interessantíssimo. A paisagem da mídia mudou. Antigamente um livro desse era lançado, seria para os editores dos jornais, faziam uma seleção para aparecer no caderno Ideias do Globo, do JB, ou qualquer que fosse o jornal da época. Isso mudou. Mudou por completo. Hoje você tem youtubers, 10 aqui, 10 ali, 10 ali, são 1000. São 1000 pessoas, então há uma massa que acho que as pessoas não conseguem lidar com isso. Não há categorias para isso ainda. Eu acho que até tem espaço para eu emendar a minha última pergunta, que é nesse sentido. Você falou de youtubers, a divulgação mudou, os agentes da comunicação mudaram também, se ampliaram. E como os cursos de comunicação, como o da PUC-Rio, por exemplo, podem lidar com essa questão de termos profissionais que não são necessariamente formados em escolas de comunicação, mas que vêm do domínio tecnológico em si. O que é que deve se fazer é o seguinte, evidentemente há muito tempo eu não penso formalmente
na questão administrativa, que quando eu me retirei para os Estados Unidos, eu entrei numa espécie de exílio pessoal. Meu exílio, meu objetivo era ler, estudar, ficar fora da administração, dos problemas do cotidiano, que eu achava muito chato isso. Muito chato. E é um falso poder, porque é um poder que você imagina que tem e não tem. Você pode fazer o que você quiser, planejamento acadêmico, quando vai para a sala de aula, a não execução, há um ponto de execução, ou não execução, é um ponto de interrogação. Então você não sabe. Ninguém sabe nada. Nós vivemos num mundo hoje marcado fundamentalmente pela ignorância. Aí começa a seguinte coisa, o que se deve pensar? Acho que uma boa formação clássica não é má. Porque são autores, como Platão, Aristóteles, alguns menos lidos aqui e ali, que fazem parte do raciocínio humano, certamente. Agora tem outra coisa, é o seguinte, é deixar rolar. Porque não há como você prever nada. Na minha opinião, eu acho que a gente vive num mundo da incerteza, que é para a maioria das pessoas intolerável. A gente vive no mundo da dúvida, a gente vive no mundo da... Você disser onde vai a tecnologia. Se você olhar historicamente a tecnologia, é sempre assim. Você encontra um modo de reprodução, como por exemplo foi a imprensa, né? A imprensa é na verdade o uso da joalheria, que era o ferro, e imprimindo várias cópias. Aí você muda para a fotografia. A fotografia tem uma grande vantagem sobre a imprensa. Por quê? Porque não precisa nem ler, né? Você basta ver. Então já aumentou. E a base da comunicação vai aumentando. E a incerteza vai aumentando. A gente tem que aprender a lidar com a incerteza. Por que eu pensei sempre isso? Aí eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu sempre pensei isso porque eu sempre achei que se a gente não sabe, o que a gente pode saber? Impossível. Não é que você possa saber coisa. Impossível. Não o certo, mas o possível. Você veja que todo mundo fala na certeza, mas não tem certeza? Não, não tem. A gente vive... Honestamente, se eu sair daqui e atravessar a rua, eu não tenho a menor certeza que eu vou ser atropelado, mas a ideia da incerteza é insuportável. Então, assusta, o que acontece? né? Assusta. Porque você não sabe onde vai. Sim. Ninguém sabe para onde vai. O mundo aliás, é um mundo tipo barco bêbado. É um barco, um batô ivre, que ele vai. Agora, para onde vai dar isso? Só um louco podia dizer que sabe. Pô, eu vou te dar uma ideia. A ideia de você pega a imprensa, né? Parece que a imprensa era, você usava modos de reprodução. Quanto mais cópias você fizer, melhor, porque você diminui o custo de produção de um exemplar de uma coisa como um livro, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem printing on demand. As edições são pequenininhas. Então você tem uma edição de 300 exemplares, por exemplo. Você vai e você pede o livro. O cara imprime para você e entrega na tua casa. Então aquela ideia antiga, fomos para frente ou para trás, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que é frente e trás mais. E é isso aí. Qual é o problema? Eu não vejo problema. Mas eu não sou um jovem como você, né? Você tem razão de estar preocupado, eu não, eu quero que se dane. Tá certo, professor. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. E para quem interessar, o lançamento do livro vai ser no dia 9 de agosto, na Livraria da Travessa, no Leblon, a partir das 7 horas da noite. Henrique Barbe para a TV PUC.